Você sente que a forma como você se comunica hoje não gera os resultados que você gostaria? Ou você acha que pode melhorar a forma como você se comunica com os outros? Porque esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje: comunicação eficaz. Olá, eu sou o Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao canal Gestão e Liderança. Esse é um canal onde eu compartilho uma série de técnicas, de conteúdos importantes sobre liderança, sobre gestão de equipes e também sobre desenvolvimento pessoal. Várias dicas eu procuro trazer aqui, experiências minhas, aprendizados também. E se você gosta desse tema, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, acompanhar os demais vídeos e até mesmo, se você gostar, curtir esse vídeo, compartilhar. Isso me ajuda muito a entender aonde eu devo desenvolver mais conteúdos aí para vocês e a ter a certeza de que isso está de alguma forma colaborando com mais pessoas. Então seja muito bem-vindo aí a esse canal. Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos falar sobre comunicação eficaz. Antes da gente dar início aqui nesse conteúdo, eu já quero te convidar a refletir e lembrar aí de pessoas durante a sua vida que te impressionaram no que se refere à comunicação. Pessoas talvez conhecidas, pessoas do seu dia a dia, talvez um líder que você já teve, talvez alguém da sua própria família, algum amigo, pessoas famosas também, né? Quem que vem à mente aí quando você pensa em grandes comunicadores, pessoas que têm essa habilidade realmente de se comunicar? E o quanto importante né? Quanto essas pessoas, através da comunicação, conseguem muitas vezes engajar outras pessoas, trazer outras pessoas ali para um objetivo comum, resolver situações desafiadoras. E o quão importante é realmente eu e você investir na nossa vida em uma boa comunicação. A ideia aqui é trazer alguns pontos, alguns pilares sobre esse tema importante aí para nossa vida profissional e pessoal também. Então, vamos lá. Antes da gente começar também com os pilares que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês, eu quero trazer uma visão geral sobre o que é uma comunicação eficaz, né? Lembrando que a palavra eficaz se refere a atingir os resultados desejados. Então, qual é a comunicação que atinge os resultados desejados? Algumas características, alguns pontos importantes. Um deles é esse, transmitir informações de forma clara, né? Quem já participou de alguma reunião, de algum comunicado, em que talvez você tenha saído até com mais dúvidas do que antes da realização do comunicado? Eu, pelo menos, já passei por situações assim. Então, uma comunicação eficaz, ela tem uma característica fundamentada nessa clareza. Ouvir atentamente, isso é uma coisa muito importante. Às vezes, quando a gente fala em comunicar, as pessoas imaginam só falar, mas é importante. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe sobre a importância de ouvir. Prover feedback. Às vezes a gente imagina que o feedback só é aquele momento, aquele ritual ali onde uma pessoa convida a outra para uma sala para dar o feedback a ela. Esses momentos, sim, claramente são feedbacks formais, mas como durante a vida, durante um diálogo, é possível também transmitir feedbacks de maneiras sutis, de maneiras também eficazes. E resolução de conflitos. Até fica aqui uma dica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um outro vídeo que eu produzi sobre comunicação não violenta, e aí eu me aprofundo muito mais sobre o uso da comunicação como uma forma de resolver conflitos. Então, vamos falar um pouquinho dos pilares. O primeiro pilar da boa comunicação é a objetividade. Seja direto ao ponto. Quem já conheceu aí pessoas que quando começam a explicar uma situação, elas querem contar algo que aconteceu à noite, ela começa a contar já desde de manhã uma série de informações que não vão, em momento algum, fazer sentido ou são necessárias para explicar o objetivo principal. Então, ser objetivo, evitar divagações, evitar desperdícios nessa comunicação também. Um ponto aí interessante, eu sei que muitas vezes algumas pessoas elas precisam construir essa narrativa para depois explicar,
mas não necessariamente você precisa compartilhar isso com todas as pessoas. Você pode eventualmente escrever ou contar essa história para você primeiro e depois você estruturar melhor a forma como você vai passar para frente. O ponto é objetividade, tá? Esse é o primeiro pilar que a gente já vai conversar aqui. Seja objetivo, seja direto ao ponto. Outra coisa importante, empatia. Tentar compreender sobre a perspectiva daquela pessoa, quais as emoções que aquela situação gerou para ela. A gente vive num mundo tão alucinante, tão dinâmico, todo mundo está correndo atrás aí, todo mundo está enfrentando uma série de desafios, de problemas, e ter essa empatia na forma de comunicar, no momento de comunicar, saber a dose certa de conteúdo e o momento certo onde você vai fazer essa comunicação é muito importante. Tentar entender que muitas vezes para você aquela informação é tão simples, poderia ser facilmente absorvida, mas para aquela pessoa foi um baque, foi um choque muito grande. Então, como usar esse recurso, entendendo as emoções, entendendo, se colocando no lugar daquela pessoa, como que você consegue melhorar a forma como você vai se comunicar com ela. Então, o segundo pilar é empatia. O terceiro é clareza. Ele tem um pouquinho de conexão um pouco com a objetividade também, mas agora mais no conteúdo mesmo. Evitar jargões e terminologias complexas. Eu não vou estereotipar nenhum segmento aqui, mas a gente sabe que alguns colegas de alguma área específica têm muitas vezes uma tendência maior de usar os seus jargões. E tudo bem, quando você está naquele ambiente, é até necessário você usar os jargões específicos, mas tomar esse cuidado de não aplicar esses jargões com pessoas que não vão entender, né? Eu lembro de uma vez numa empresa em que eu trabalhei e um colaborador precisou buscar ajuda em uma determinada área e a pergunta que a pessoa daquela área fez para o colaborador da equipe que eu liderava foi tão complexa que a pessoa ficou com mais dúvida ainda, ficou até constrangida. Então tome cuidado com jargões, né? Às vezes é tão dia a dia para você, é tão comum, mas para aquela pessoa ali não é. Tome cuidado também com esses jargões aí. A adaptabilidade conecta muito com essa questão também. Adaptar ao público. Então muitas vezes quando você tá, de novo, como eu falei agora há pouco, no seu ambiente, tudo bem usar determinadas terminologias, usar de repente algumas expressões, mas quando você consegue se adaptar, um ponto interessante é, quando você vai falar com um grande público, que tem multiníveis ali de formação e até questões culturais, enfim, procure nivelar a comunicação da forma mais acessível possível. Obviamente falando corretamente o tempo todo, mas evitando de todas as formas palavras que não são tão comuns. Então, nivele, né, quando você estiver falando com um grande público, com uma organização muito grande, procure nivelar da forma mais acessível possível. Adapte-se a cada situação. Evite, de novo, palavras complexas, terminologias complexas, em situações em que a pessoa não vai conseguir receber aquele conteúdo. Então, nós já falamos aí de 4 pontos. O quinto, linguagem corporal, é tão importante. Eu sei que hoje nós trabalhamos muitas vezes em ambientes no home office, a gente não está presencial com muitas pessoas, mas ainda assim é muito recomendado o próprio uso, né, da câmera, porque você consegue transmitir muitas coisas através da linguagem corporal. As expressões, a forma como você interage, a forma como você demonstra também estar ouvindo, estar conectado com aquela pessoa. Cuidado com linguagens corporais que podem soar agressivas. Muitas pessoas, às vezes, eu gesticulo um pouco, tem pessoas que gesticulam demais e podem até, de repente, assustar as pessoas ali que estão recebendo a informação. Então, uma linguagem corporal, ela faz toda a diferença, tá? Imagina se eu estivesse aqui agora, por exemplo, assim, cabisbaixo, olhando para baixo, dizendo para você, assim, comunicação é importante. É difícil contagiar quando a sua linguagem corporal não transmite aquela informação. Um momento de comemoração, por exemplo, mas você
com um semblante que não conecta com uma comemoração, são pontos aí que também fazem toda a diferença, a forma, inclusive tom de voz também, não é linguagem corporal exatamente, mas também influencia bastante, então reflita também sobre esse ponto. Escuta ativa, como a gente falou aqui no começo, em tempos onde nós estamos aqui conectados com N coisas ao mesmo tempo, como é desafiador as pessoas darem efetivamente atenção para quem está falando. Lembre-se que comunicação não é só você falar, você vai também muitas vezes ouvir, e ouvir não para responder, não para já ir construindo, articulando um outro argumento. Tome muito cuidado para você, muitas vezes, não interromper as pessoas também. Isso é um alto exemplo de que a escuta ativa não está acontecendo, além de ser desrespeitoso. A pessoa não terminou o argumento dela e você já entra com um contra-argumento ou com outro assunto. Isso, como eu já disse, além de não ser respeitoso, demonstra que você não está ouvindo para entender. Esse é a escuta ativa, a essência da escuta ativa é ouvir para entender o que a pessoa está dizendo, o que de fato está acontecendo ali dentro. Nós não temos o poder de entender e fazer uma leitura total das emoções e do ponto de vista daquela pessoa, mas o que nós podemos fazer é ouvir atentamente, inclusive a linguagem corporal da pessoa, a forma, a entonação de voz, e isso ajuda muito a você ter subsídios para uma comunicação muito melhor. Próximo pilar que a gente vai falar, qual qual de comunicação? É importante também você observar, quando você vai falar algum assunto, qual que é a melhor forma? Será que esse conteúdo, eu deveria simplesmente mandar uma mensagem para essa pessoa? Talvez mandar um áudio no WhatsApp? Ou não, mandar apenas um e-mail? Ou marcar de fato uma reunião? Talvez até presencial. Entenda qual o canal de comunicação mais adequado para aquele conteúdo. Às vezes eu ouço, as pessoas dizendo, poxa, essa reunião poderia ter sido um e-mail, ou esse e-mail poderia ter sido uma mensagem. Mas existe o contrário também. Mensagens que deveriam ter sido reuniões, talvez até presenciais, assim mais próximas, se possível. Então entenda qual o canal de comunicação ideal. Será que é só o escrito mesmo? Será que vale a pena você marcar realmente uma conferência, ou uma conversa com aquela pessoa? Entenda o canal de comunicação, qual a melhor forma de você resolver aquela situação específica, aquela demanda específica de comunicação. O próximo pilar, feedback construtivo. Esse vai ser tema aí de um vídeo específico, Feedback, a gente sabe o quão importante é, mas um insight e uma situação que é um erro que eu observo muitas vezes, eu mesmo já cometi algumas vezes também, que é tomar o cuidado para você não dar um feedback sobre colocando a sua opinião, julgando, inferindo, dizendo, por exemplo, naquela reunião você estava nervosa, naquela reunião você estava muito nervoso. Não, você não sabe como a pessoa estava de fato, como que a emoção dela estava de fato. O que o feedback ele tem que ser sempre ancorado nas observações. Olha, o tom de voz que você usou foi diferente do conteúdo daquela reunião. Esse tom de voz demonstrou para mim, e talvez para mais pessoas, se você tiver conferido com outras pessoas também, que você estava nervosa. Demonstrou. É super diferente, sutil, mas muito grande a diferença. Você não está dizendo quem a pessoa é, você está dizendo que naquele momento a atitude dela demonstrou isso. Então, como eu já disse aqui, feedback sempre você foque em observações, traga fatos, traga exemplos, e se você, e sempre que possível, trouxer recomendações, traga recomendações práticas também, evite coisas muito abstratas, como por exemplo, eu acho que esse mês você não foi tão bem, eu não tenho nenhum exemplo específico, mas no geral eu acho que você não foi muito bem nisso. Isso é pior do que não dar feedback. Então, como eu já disse aqui, nós vamos ter um vídeo específico sobre esse assunto, tá? Mas por hora é isso, atente-se às observações, não aos julgamentos. Próximo e último pilar que a gente vai falar aqui, a prática e o aprimoramento, melhoria contínua. Aqui são pilares para a sua reflexão, para a nossa reflexão e principalmente para a gente colocar em prática. Poxa, vou melhorar um pouquinho aqui e ali, mas isso é uma prática constante.
Eu vejo muitas pessoas que falam para mim: ah, Rodrigo, eu não consigo falar em público, eu não consigo, sei lá, falar numa reunião, não consigo fazer uma pergunta. Tá, tudo bem, não precisa começar com uma reunião com 500 pessoas. Comece em reuniões menores, vai aplicando esse recurso, talvez com um grupo pessoal, um grupo de amigos. Comece a fazer exercícios, práticas, e esse aprimoramento aí vai vir com o tempo, né? Comece de forma simples mesmo, comece com pequenas oportunidades e busque esse aprimoramento. Esse vídeo é muito simples, um vídeo relativamente curto, só com alguns insights, mas mergulhe, leia mais sobre isso e com certeza você vai colher grandes resultados. Para finalizar, trazer aqui algumas reflexões, olhando para esses pilares aqui, qual que você acha que é o mais importante? Isso é um ponto interessante, olhando para eles. Ah, Rodrigo, eu sei que todos têm a sua importância, mas para mim o mais importante é esse. Queria ouvir a sua opinião e olhando, né, pensando na sua perspectiva, qual deles para você é o mais desafiador para você colocar em prática? Para colocar em prática esse daqui eu acho que é um desafio maior. Quero te convidar aí também a compartilhar e vamos aprender juntos aí, vamos nessa jornada. Tá bom, pessoal? Agradeço aí por vocês terem ficado até aqui. Como eu disse no começo, se vocês gostaram, curta, compartilhe e ajude esse material, esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.